E aí, galera! Maravilha da natureza! Muito obrigado por sua ilustre presença aqui nessa aula, nessa videoaula. Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado aí no seu ambiente de estudos, preparados para mais uma aula de eletrostática, galera. Hoje falando dos condutores em equilíbrio eletrostático. Galera, condutor em equilíbrio eletrostático é uma condição que quando você eletriza um corpo, ou seja, quando você faz com que tenha um excesso de cargas positivas ou negativas por meio de algum processo de eletrização, né? Essas cargas se redistribuem, essas cargas elas se acomodam na periferia da superfície, chegando na condição de equilíbrio eletrostático. Por que isso acontece, né? Ora, quando você eletriza um corpo e tem o excesso de cargas, essas cargas de mesmo sinal se repelem. Então elas querem ficar o mais distante possível uma das outras. A condição, a situação, o que leva à distribuição na superfície desse condutor em equilíbrio eletrostático. Certo? Então, ao eletrizar, essas cargas em excesso, elas vão se distribuir na superfície externa desse condutor. Aqui a gente tem um exemplo de um condutor esférico, que as cargas se distribuem de uma forma uniforme, ok? Nós vamos ver numa próxima aula aqui, quando o condutor não é esférico, existe uma concentração maior ou menor em determinadas partes do condutor, mas essa situação do equilíbrio eletrostático acontece quando essas cargas se redistribuem na superfície do condutor e não tem mais um movimento ordenado de cargas. Para não ter um movimento ordenado de cargas, algumas condições acabam se estabelecendo. Quais são elas, galera? Olha só, quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, o seu potencial elétrico ele vai ter um valor comum em todos os pontos do condutor, tanto da periferia quanto internamente. Ora, se houvesse uma diferença de potencial dentro do condutor, nós teríamos um movimento ordenado de cargas. E não é isso que acontece no equilíbrio eletrostático. Outra condição, para que não tenha um movimento ordenado de cargas, o potencial tem que ser constante e internamente o campo elétrico lá dentro do condutor tem que ser nulo, beleza? Então, quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, internamente, independente se ele é esférico ou não, independente disso, o campo elétrico interno é nulo e não tem diferença de potencial entre os pontos internos, nem nos pontos da periferia. Portanto, a superfície da periferia é uma superfície equipotencial. Portanto, as linhas de força, que aqui seriam para cargas positivas, são perpendiculares à superfície desse condutor. Ok? Então, essa é a condição de equilíbrio eletrostático. Resumindo essa condição, não há movimento de cargas elétricas ordenado, tá? Em relação a um referencial fixo nesse condutor. Internamente, o campo resultante é nulo e internamente e na superfície, o potencial elétrico tem o mesmo valor. Essa é a situação de equilíbrio eletrostático. Aí, a gente pode analisar o potencial e o campo elétrico externo a esse condutor em equilíbrio eletrostático. Lógico que a gente vai pegar a configuração mais comum e mais simples, que é a configuração para condutores esféricos. Então suponha um ponto que está externo a esse condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Como o condutor é esférico e tem uma simetria, tudo se passa nessa situação como se a carga elétrica que está distribuída na superfície do condutor estivesse toda concentrada no centro desse condutor, comportando-se assim como uma carga pontiforme.
Então olha que interessante. Se nós pegarmos a distância do centro do condutor até esse ponto, o campo elétrico externo vai ser KQ dividido por essa distância ao quadrado. Esse é o jeito de determinar o campo elétrico de uma carga putiforme. O potencial elétrico fora do condutor a uma distância D maior do que o raio desse condutor, né? Pode perceber que aqui, ó, tá o raio do condutor e essa distância é maior do que o raio do condutor. O potencial elétrico externo gerado por esse condutor esférico é KQ dividido por D, que é exatamente o que nós vimos para uma carga pontiforme. Perceberam? Então, essa é a situação num condutor em equilíbrio eletrostático do campo e do potencial gerado externamente. Quando a gente aproxima esse ponto bem próximo desse condutor, infinitamente próximo desse condutor, a distância do centro até esse ponto muito perto é praticamente o raio. Portanto, a gente vai pegar as equações do slide anterior e substituir o raio. Aqui não está o do potencial, mas seria KQ dividido por R. Beleza? Então esse é o campo elétrico muito perto do condutor. Quando a gente põe esse ponto exatamente na superfície do condutor da esfera, tá? Nós temos que a distância também é igual ao raio, mas acontece uma coisa interessante. Esse campo na superfície é metade do campo próximo. Esse termo aqui, galera, ó, esse termo aqui, se você olhar bem, voltar um pouquinho, esse aqui é o termo para o campo elétrico muito próximo do condutor. Quando a parada está na superfície do condutor, essa distância é exatamente igual ao raio desse condutor, o campo na superfície é a metade do campo próximo, tá? E o condutor, já o potencial, perdão, é o mesmo KQ dividido por R. A partir do momento que está bem próximo do condutor, na superfície internamente, o potencial elétrico mantém-se constante, se mantém constante. Muito bem. E aí, quando a gente cai para dentro desse condutor, o potencial é esse e o campo elétrico internamente, aqui ó, esse campo elétrico internamente, como nós vimos anteriormente, vai ser nulo. O potencial tem o valor KQ dividido por R, e onde R é o raio da esfera, e o campo elétrico interno é nulo. Belezeira? Se a gente for pornográfico essas duas variáveis, aqui ó, seria legal se esse gráfico tivesse aqui embaixo, mas como não cabe, vai aqui mesmo. Aqui a gente tem a esfera condutora, tá? Carregado positivamente. E aqui a gente tem a distância do centro até o ponto que eu quero. Então veja, esse é um ponto externo, KQ dividido por D quadrado. Aqui é o ponto externo, o potencial KQ dividido por D. Você vai aproximando, 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 fica muito perto da superfície. A distância é igual ao raio, KQ dividido pelo raio ao quadrado. E aqui o potencial já passa a ser KQ dividido por R, beleza? Lembrando que o campo usa o módulo da carga e o potencial não. Exatamente na superfície, olha aqui o que acontece. O campo elétrico é a metade do campo nas proximidades. Na superfície, o campo é a metade. O potencial mantém KQ por R. E quando nós estamos a uma distância, quando o ponto está a uma distância menor do que o raio desse condutor, o campo interno é nulo e o potencial se mantém constante nesse valor aqui. Belezeira? Então, essa é a teoria do condutor em equilíbrio eletrostático. A condição de equilíbrio quando as cargas se distribuem na superfície desse condutor. Maravilha? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Ai, Deus abençoe a todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu?